Olá, meus queridos amigos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Mais uma aula de língua portuguesa, professor Sidney. Quero cumprimentá-los e agradecer pela confiança no nosso trabalho. Quero cumprimentar também a minha equipe, né, que me ajuda muito. Cumprimentar o meu amigo Paulo, que sempre me ajuda, né, sempre nas minhas aulas. Antes de nós começarmos a aula, meus amigos, lembrem-se, tenho que alertá-los de que, acessando o Google Classroom lá, não se esqueça de realizar aquelas atividades obrigatórias. Por quê? Elas vão marcar a sua presença, certo? Se você tiver alguma dúvida, converse com o professor lá que ele vai te ajudar. Se por algum motivo você não tem acesso ao Google Classroom, vá até a escola, eles vão oferecer um material para você. Não se esqueça, não deixe de devolver o material, vocês vão ter a sua presença e também nota, certo? Vamos lá, hoje nós vamos ver o que, meus amigos? Vamos ler e interpretar uma notícia, vamos continuar nesse gênero ainda maravilhoso, que ele é usado, que a gente tem notícia todos os dias, a gente, com certeza, pelo menos uma notícia no dia você vai ver. Né? Localizar informações explícitas nesse gênero, vamos estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por advérbios. Vamos reconhecer o efeito de sentido produzido pelas escolhas de determinadas palavras ali, certo? Aqui, ó, nós começamos uma aula passada brincando com esta notícia aqui, ó, né? Temos o título, nós já vimos, aqui a linha fina, o subtítulo, podendo conter o lead, certo? Vamos fazer a leitura desta notícia agora, né? O uso da internet cresceu 50% no Brasil desde o início da pandemia, certo? Ó, aqui é a característica de tempo, né? Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, com mais gente fazendo tudo pelo computador ou celular, também aumentaram as reclamações sobre os serviços. Então, em função da pandemia, os serviços aumentaram e ao mesmo tempo aumentaram também as reclamações. Com mais brasileiros trabalhando de casa, fazendo videochamadas, por exemplo, as instabilidades do serviço também aumentaram. Segundo a própria agência, houve um número maior de reclamações a partir da segunda quinzena de março, no auge da política de isolamento social. No site Reclame Aqui, por exemplo, as reclamações subiram de 12 mil para 14 mil entre março e abril. Entre março e maio foram mais de 220 mil reclamações formais contra as operadoras de telefonia. No mesmo período, em 2019, o registro foi de 143 mil. Lembre-se, nós já lemos esse texto, aumentou 50% mais. Né? A velocidade de download caiu até 50% no fim de março. Que curioso, subiu 50% e o serviço caiu 50% do download, conforme o monitoramento do site.br, mas depois foi se recuperando, né? Há também diferenças significativas entre as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, em comparação com o Norte e o Nordeste do país, ok? Segundo a Anatel, as grandes operadoras aumentaram a capacidade das redes, então elas melhoraram a infraestrutura e apesar de problemas pontuais, não há risco de colapso. Na rede móvel, a implantação do 5G no Brasil, prevista para começar este ano, deve ficar para 2021. Nós já vimos isso na aula passada, mas ajuda a reforçar para que a gente possa lembrar esses aspectos todos. Então, vamos relembrar os elementos do lead, pessoal. Vamos trabalhar com o lead de novo, professor? Sim. Por quê? Porque ele é muito importante numa notícia. Lembre-se que ele responde a 6 questõezinhas, certo? Olha lá. Onde? Espaço, lugar, tempo, quando, né? O modo, como se faz algo, são respostas que nós temos que dar para o lead. Marcados por advérbios. Opa, isso aqui é muito importante, meus amigos. Então, os advérbios aparecem no lead. Pelo menos 3 ou 4. Nas respostas, nas 6 perguntas do lead, 3 ou 4 são advérbios. Ok, então vamos ver. O que os advérbios fazem? E advérbios, meus amigos, são aquelas palavrinhas que caracterizam um adjetivo. Então, eles modificam o adjetivo. Eles podem modificar um outro advérbio, eles podem modificar um verbo. Professor, vamos ver um exemplo de cada um deles? Por exemplo, se eu falo para vocês assim, a mulher é bonita. Se eu falar assim, a mulher é muito bonita, eu não caracterizei o adjetivo, eu aumentei a intensidade, é um advérbio. Advérbios que modificam outros advérbios. Eu estou bem. Vou colocar um advérbio. Eu estou muito bem. Repare que já tenho 2 advérbios. Já tinha o advérbio bem, coloquei muito, um advérbio modificou o outro. E modificar verbos. Estou fazendo isso rapidamente. Modifiquei o verbo. Eu estou fazendo algo, mas estou fazendo algo rapidamente. Modifiquei a função do verbo, modifiquei a ação do verbo, né? O modo como foi feito.
Categorias, nós temos advérbios como modo, intensidade, lugar, tempo, negação, afirmação, de instrumento, dúvida. São várias as características e as funções que os advérbios cumprem, essas categorias aqui, ó, certo? Ó, temos locuções adverbiais também. O que é uma locução? Locução é aquela função desempenhada por duas palavrinhas. Dois adjetivos, a gente chama de locução adjetiva. Dois advérbios, nós chamamos de locução adverbial, ok? Temos aqui, ó, duas palavras ou mais. Os advérbios podem caracterizar. Ó, quais são as características? Modo, rapidamente, velozmente, caprichosamente, atenciosamente. Parece uma característica de modo para aquilo que eu estou fazendo, certo? Tempo, hoje, ontem, agora, já, no dia 3, no dia 23 de março, nunca, sempre. Esse nunca tem, o nunca aqui tem uma característica muito bacana. Ele pode ser de tempo, pode ser de negação. Olha, ele circunda, ele gosta de caminhar. Lugar, onde, aqui, na sala, no Brasil, em Curitiba. Intensidade, ó, muito, pouco, bastante, são características do advérbio de intensidade. Instrumento, quando eu faço algo com alguma coisa. Então, o instrumento com que eu faço alguma coisa, a gente chama de advérbio de instrumento, ok? E ordem, primeiramente, ultimamente, nós usamos esses elementos para mostrar os passos. Os advérbios podem caracterizar em negação, não, nunca, jamais, tampouco, esses advérbios que dão ideia de negação. Afirmação, na verdade, com certeza, certamente. Dúvida, talvez, possivelmente, né, provavelmente. Existe até um que é arcaico, a gente chama de quiçá, que sabe, né, quiçá, mas ele é um arcaico, a gente poderia colocá-lo aqui. Inclusão, também, inclusivamente, ainda, mesmo, até, exclusão, só, somente, exclusivamente, apenas, etc. Inclusive, em leis e projetos de lei, eles usam demais isso aqui. Se eu quero dizer algo, eu quero estabelecer uma exclusão, que aquilo não acontece, por exemplo, eu afirmo alguma coisa, quero dizer que existem exceções, a gente usa muitos advérbios de exclusão, certo? Interrogativos, quando, como, onde, aonde e por quê? Cuidado com o onde e aonde, tá? O aonde, verbos que denotam ação. Se eu estou me movendo, aonde eu vou? Então, vamos lá, para o primeiro quiz nosso. Vamos ver o que nós entendemos até agora, meus amigos. O advérbio de modo poderia ser incluído no título, nesse título nosso aqui, ó, né? Ele pode ser de forma inicialmente ou rapidamente. Então, eu quero que vocês me respondam. Muito simples a questãozinha, daqui a pouco a gente volta para corrigir, ok? E aí, meus amigos, fácil, né? Olha só. Alguns poderiam dizer, professor, eu posso colocar inicialmente aqui? O que vocês acham? Meus amigos, não dá. Inicialmente não dá. Por quê? A internet já está no Brasil há mais ou menos uns 20 anos, né? Se eu colocar inicialmente aqui, inicialmente o uso da internet cresce. Já faz tempo que nós estamos na internet. Então, rapidamente o uso da internet cresce 50%. Sim, tem tudo a ver com o que foi dito na notícia, né? Vocês entendem como o advérbio é importante para a gente entender um texto? Outra coisa muito importante nos textos de vocês, se vocês fizeram redação também, o advérbio ele expressa opinião, meus amigos. Se você estiver lendo um texto, observem os advérbios que ele expressa opinião, tá? Me perdoe. O título da notícia apresenta algum advérbio, qual ou quais. O sentido do título mudaria se os advérbios fossem retirados aqui, ó. Então nós temos alguns advérbios aqui. Eu quero que vocês localizem para mim
tente observar se esses advérbios são tão importantes. Se você retirar, o que acontece? Então, façam e daqui a pouco a gente volta para corrigir. E aí, meus amigos, vamos lá? Então, ó, o título da notícia apresenta algum advérbio? Qual ou quais vocês encontraram? O sentido do título mudaria se nós retirássemos esses advérbios? O que vocês acham? Amigos, olha, falamos de tempo, certo? Ó, o uso da internet cresce 50% desde estabelece o quê? Ideia de tempo. Desde quando? Ó, desde o início aqui, ó, ideia de tempo. E onde? No Brasil. Então temos dois advérbios aqui, não temos? Então vamos lá, ó. O uso da internet cresce 50% desde o início da pandemia no Brasil. E reclamações disparam. Então encontramos os dois advérbios. Início da pandemia marca o momento quando, advérbio de tempo. No Brasil marca o lugar, advérbio de lugar. Agora, se nós retirarmos os advérbios, olha como fica o título.
O uso da internet cresce 50% e reclamações disparam. Ficou meio vago, né? As pessoas tendem a querer saber onde foi e quando foi, certo? Olha que legal. Então, sem os advérbios, a notícia perde o referencial de tempo e de espaço. Não prejudica o sentido literal, sim, mas fica faltando algo. Mas a notícia como um todo, sentido literal do título, mas a notícia como um todo, pois uma notícia não pode ser atemporal, toda notícia precisa de ter tempo, a notícia trabalha com o tempo. Por isso até o lead lá tem, ele muito questionava aquelas 6 perguntinhas, ele responde a isso, tem que apresentar um tempo, porque senão se você não apresentar uma notícia com tempo, ela pode ser de 100 anos, né? Nem sem ter a localização marcada, precisamos da localização e do tempo, beleza? Vamos continuando ainda, o uso da internet cresce 50% desde o início da pandemia no Brasil e reclamações disparam. Nós já vimos muito isso, então a gente já aprendeu bastante esse título. Entre março e maio foram mais de 220 mil reclamações formais contra as operadoras de telefonia. Perceba que a linha fina reforça o sentido de marcação de tempo presente no título. Aqui a linha fina, onde está o nosso lead, né? Entre março e maio, marca aqui o tempo. Aí o lead responde o tempo, lembra? Então, o que nós vamos entender? Os advérbios são uma categoria gramatical, ele cumpre das classes gramaticais, uma delas, das 10 classes gramaticais, o advérbio é uma delas. Né? A função exercida pelos advérbios é chamada de adjunto adverbial. Cuidado! Na morfologia, a gente chama adjunto adverbial, nós chamamos adjunto adverbial. Agora, na análise sintática, nós chamamos de adjunto adverbial, ok? Desse modo, temos advérbios nos tempos que desempenham a função de adjuntos adverbiais, função, falando em função sintática, para qualificar partes da oração de acordo com o modo, o tempo, o lugar e a intensidade, ok? Vamos lá. O uso da internet cresceu 50% no Brasil. Desde o início da pandemia, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. Com mais gente fazendo tudo pelo computador ou celular, também aumentaram as reclamações sobre o serviço. Lembra que nós já estudamos isso aqui? Ideia de proporcionalidade. Releia o início da notícia e responda quais são os advérbios presentes nas partes grifadas aqui. A, gente e também. B, mais e aumentaram. E C, mais e também. Então, por favor, me responda, daqui a pouco a gente volta para corrigir. Conseguiram, amigos? Vamos lá. Então, vejamos. O início da notícia responda quais são os advérbios aqui, nesses grifados. O que vocês acham? Mais, lembram da intensidade? Também de inclusão? Ok, alguns poderiam perguntar, professor, o advérbio nunca modifica um substantivo, gente, né? Só que aqui, meus amigos, há uma relação não só com este vocábulo, mas há uma relação com a sentença toda. A sentença eu falo até o ponto final. Reparem, lembra que nós falamos a respeito de proporcionalidade? A ideia de proporcionalidade, existe a oração adverbial proporcional. A gente chama à medida que acontece isso. Com mais isso, acontece isso. Então, se um lado aumenta, o outro também. Isso aí é uma ideia adverbial, ok? Então, com mais gente fazendo isso, acontece aquilo. Então, quais são os advérbios? Mas e também, de intensidade e de também. Então, repare. Agora, se nós pegássemos somente o mais gente, se você de forma isolada pegasse mais gente, aí é um advérbio modificando o substantivo. Cuidado que isso não pode acontecer. Só que aqui a ideia, no sentido, repare que o texto é muito importante. O contexto ajuda a gente a entender. Nunca podemos pegar palavras isoladas no contexto que não ajuda, certo?
Vamos para a segunda atividade agora? O uso da internet cresceu 50% no Brasil, desde o início da pandemia. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, com mais gente fazendo tudo pelo computador ou celular, também aumentaram as reclamações sobre os serviços, certo? Então eu quero que vocês me respondam, lendo esse trechinho, quais os efeitos e sentidos dos adjuntos adverbiais ali, ó, na relação? O substantivo gente, né? E o 2, aumentaram, o verbo aumentaram. Qual que é essa relação? Então, respondam, que daqui a pouco a gente volta para corrigir. Conseguiram, meus amigos? Vamos lá? Então, ó, lendo este trechinho, explica os efeitos de sentido produzidos dos adjuntos adverbiais na relação substantivo substantivo gente, vamos ver, eu trouxe para vocês aqui, ó. No primeiro caso, mais gente, o adjunto adverbial intensifica a quantidade de pessoas. Lembre-se que os advérbios não modificam os substantivos, mas aqui é uma relação
no contexto todo ali de adjunto adverbial proporcional. Por isso que ele intensifica. Como é proporção, eu tenho que intensificar um lado para que o outro aconteça também. Vocês entenderam? Quando dizemos que gente, já está presente o sentido de quantidade, certo? Substantivo genérico, substantivo comum, ideia de gente, são várias pessoas. Não se refere a uma só pessoa, mas a algumas. Colocando o advérbio mais, sabemos que houve um aumento na quantidade de pessoas. Eu até diria, meus amigos, que esse advérbio de intensidade ele é proporcional. Por quê? Porque eu tenho que, se eu aumentar um lado, vai aumentar o outro. Então, mais isso, mais aquilo. Por isso que essa ideia não é com o substantivo ali, certo? 2. Já o advérbio também produz um sentido de inclusão. Lembra dos advérbios de inclusão? Uma vez que aumentou o número de pessoas e proporcionalmente o de reclamações. Lembramos, aumentou um lado, vai aumentar o outro. Ideia de proporcionalidade. Aliás, não se esqueçam nas redações de vocês, meus amigos, os advérbios vão fazer muito isso. Se você estiver redigindo um texto, certo? As orações adverbiais vão ajudar demais. É bom aprender as orações adverbiais, que elas ajudam demais um texto. Ok? Ó, que foram incluídas nesse aumento aqui. Vamos para a atividade 3 agora. Entre março e maio, foram mais de 220 mil reclamações formais contra as operadoras de telefonia. No mesmo período, em 2019, o registro foi de 143 mil. Nós já lemos bastante esse texto, vocês já estão sabendo muito bem. Releia o trecho da notícia e qual o efeito do sentido produzido pelo adjunto adverbial de tempo no mesmo período em 2019, ok? Então, respondam, que daqui a pouco a gente volta para corrigir.
Conseguiram, meus amigos? Vamos lá? Ó, então, lendo o trecho da notícia, qual é o efeito de sentido produzido pelo adjunto adverbial de tempo aqui, ó? Trouxe para vocês. A locução adverbial, locução, lembre, duas palavras em função de advérbio, nesse trecho da notícia produz um efeito de comparação entre os períodos, que a notícia, lembre-se, a notícia sempre vai apontar um tempo, certo? Não existe notícia sem tempo. Pelos textos que a gente observa, raramente se encontra uma notícia sem tempo, é difícil isso acontecer. Entre os períodos para mostrar que o aumento inesperado das reclamações, ela vai apontar um tempo passado comparando com um tempo anterior. Legal isso, não? Então, vamos falar um pouquinho mais da locução adverbial, né? Ó, entre maio e março, no mesmo período de 2019, ó, as reclamações cresceram rapidamente. Lembra do advérbio de modo? Aquilo cresce, mas pode crescer rapidamente. É o modo como foi aquilo aconteceu. Se eu falar para vocês, as reclamações cresceram, vocês podem imaginar. Agora, se eu falar para vocês assim, as reclamações cresceram rapidamente, existe uma ideia de modo e velocidade. As reclamações cresceram com rapidez. Aqui eu tenho o advérbio sozinho, mas aqui eu tenho uma locução adverbial, certo? Eu trouxe aqui para... Perceba que a marcação, no primeiro caso, não é de uma data pontual, certo? Mas um período de tempo. Não havendo possibilidade de uso de uma só palavra. Repare que para fazer comparações, se eu quiser estabelecer uma ideia de comparação, eu vou usar os advérbios, mas em forma de locução adverbial. Por quê? Eu vou precisar de mais palavras. Não vou conseguir escrever com um único advérbio. Então, não havendo possibilidade de usar uma só palavra, acabei de dizer. Já no segundo caso, o adjunto adverbial pode ser um advérbio ou uma locução adverbial. E depende da escolha do autor, produzindo efeitos diferentes. Ó, aqui eu consegui usar apenas uma única palavra eu só usei. Mas aqui eu tive que colocar várias palavras, uma locução adverbial, né, várias palavras para conseguir fazer essa brincadeira com o texto. Ok? Então vamos para a atividade 4 agora. Ó, segundo a Anatel, nós já lemos várias vezes esse texto, as grandes operadoras aumentaram a capacidade das redes e apesar de problemas pontuais, não há risco de colapso. Na rede móvel, a implantação do 5G no Brasil, prevista para começar este ano, deve ficar para 2021. Refaça o parágrafo usando adjuntos adverbiais, modificando os existentes aqui. Então vamos localizar os adjuntos adverbiais, eu quero que vocês brinquem, modifiquem. Vamos ver o que vai acontecer nessa brincadeira, ok? Então respondam, daqui a pouco a gente volta.
E aí, meus amigos, conseguiram? Observaram como os advérbios são interessantes? Ó? Usando parágrafos, modificando os existentes. Trouxe aqui, ó. Segundo a Anatel, as grandes operadoras aumentaram significativamente, que é um modo, a capacidade das redes. E apesar de problemas pontuais, não há risco de colapso. Na rede móvel, a implantação do 5G brasileiro, prevista para começar imediatamente, deve ficar para depois, ok? Então mudei os advérbios. Olhem o que aconteceu, né? Vamos para a atividade 5. Segundo a Anatel, as grandes operadoras aumentaram significativamente a capacidade das redes e apesar de problemas pontuais, não há risco de colapso. Na rede móvel, a implantação do 5G brasileiro, prevista para começar imediatamente, deve ficar para depois. De acordo com o parágrafo refeito, nós refizemos o parágrafo, mudamos os advérbios aqui, quais são as mudanças produzidas em termos de efeitos e de sentido, ok? Então, agora vamos ver o que aconteceu nesse parágrafo. Responda, daqui a pouco eu volto para corrigir.
Ok? Então vamos lá, meus amigos. Vamos ver o que nós fizemos com o parágrafo, os advérbios modificados. Então aqui, ó, o uso do advérbio significativamente deixa transparecer uma opinião na notícia, certo? Se eu falo a vocês assim, ó, algo aumentou significativamente, significa que eu estou opinando, né? É um modo. Uma vez que nem todos podem concordar com o significativo aumento feito pelas operadoras. Eu posso dizer, para mim, elas, né, aumentou significativamente, para outro pode não. O uso do adjetivo brasileiro torna a frase ambígua. Lembra que estava escrito no Brasil? Da ideia de lugar, advérbio de lugar. Agora, se eu puser 5G brasileiro, é isso que estava escrito no texto, não dá a ideia de 5G, ele é brasileiro, ele ganhou a propriedade, então, certo? A propriedade ganhou a propriedade, é uma redundância, né? Mas a propriedade passou a ser 5G brasileiro e não mundial. Os advérbios imediatamente e depois causam um efeito de indeterminação temporal, pois não se sabe ao certo as datas em que ocorreu ou ocorrerá. Então, reparem, nós modificamos 5G brasileiro, ele muda completamente, ok? Vamos lá. Já vimos que uma notícia deve observar os seguintes critérios: ser formal, linguagem clara e objetiva, em terceira pessoa, circular em fonte fidedigna, certo? Lembre-se disso sempre. E agora, o adjunto adverbial deve ser usado com cautelas nas notícias, meus amigos. Por quê? Reflete a questão de objetividade, você tem que ser objetivo, não pode também... Lembre-se que como a linguagem tem que ser clara, se houver uma opinião ali descarada, pode modificar muito a notícia. Então, aqui as referências do nosso texto, né? Vocês podem encontrar tudo ali, ó, no site da Band, né? E hoje nós vimos o quê? O que nós lemos e interpretamos uma notícia, estabelecendo relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por advérbios. Localizamos informações explícitas no texto, reconhecemos o efeito de sentido produzido pelas escolhas de determinadas palavras, né? E com isso nós terminamos a nossa aula de hoje. Meu muito obrigado, até a próxima.